E nós estamos, ao longo da semana, falando sobre um trabalho muito importante que a Semana Lixo Zero está promovendo aqui em Santa Catarina. O assunto hoje é a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e outras estratégias que foram debatidas numa reunião da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, que levantou, entre outras questões, o destino dos resíduos que as indústrias produziram. Principalmente o encaminhamento correto, como impulsionar a economia do Estado, entre outras questões bastante importantes e pertinentes a esse assunto. Nós, para falar sobre isso em detalhes, convidamos para participar aqui conosco o coordenador da Unidade Competitiva Industrial da Fiesc, Dr. Egidio Martorano, que está conosco nesse momento. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, como vai? Tudo bem? Certo. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Nós conversávamos rapidamente aqui durante o intervalo que a Fiesc, mais uma vez, mostrou preocupação, mostrou engajamento e conseguiu se lançar à frente de muita gente com programas interessantes sobre o destino de resíduos sólidos. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente, para o nosso telespectador também, do que vocês apresentaram e estão planejando e executando. Nós aproveitamos a Semana do Lixo Zero e, num evento nosso, nós lançamos duas, que eu considero duas grandes contribuições da Fiesc, a questão dos resíduos sólidos, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Uma delas, nós modernizamos a nossa já bem conhecida ferramenta BR Fiesc, a Bolsa de Resíduos da Fiesc, que é um espaço virtual que permite com que a indústria e outras entidades que gerem resíduos possam anunciar a sua oferta ou demanda de resíduo em um ambiente virtual seguro e que permite dar visibilidade ao seu resíduo. Ela pode ser um instrumento bastante importante no intuito de se amenizar e se achar soluções para a disponibilidade desse resíduo. Também lançamos uma pesquisa. A nossa preocupação é muito grande com a questão do resíduo, mesmo porque a responsabilidade é de todos. A responsabilidade é nós, como consumidores, em casa, quando separamos a indústria, o varejo, o comércio, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê a responsabilidade compartilhada. Sim. Agora, nós temos que entender muito bem essa engrenagem, como funciona, como é que ela chega no comércio, como é que ela chega no consumidor, depois como ela vai, quem são os atores nessa cadeia de reciclagem. Então, nós fizemos um estudo, que é um estudo inédito no Brasil, para conhecer toda essa cadeia, quem são as pessoas que participam, quem são as empresas e instituições. E não só detectamos, como colocamos algumas grandes dificuldades que se encontram. E vale ressaltar que é necessário que nós tenhamos essa cadeia muito bem engrenada para viabilizar realmente a questão da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Nós precisamos de todos, da participação de todos. Então, nós detectamos que nessa cadeia, nós temos empresas que muitas vezes são informais, que não têm licenciamento ambiental. Nós detectamos a questão da tributação, principalmente. Então, você vê, quando um plástico, ele já, na sua fabricação, ele já incide, tem toda a incidência desse imposto, quando você vai recuperar esse plástico ou reutilizar, esse é um exemplo, toda essa incidência de impostos. Então, muitas vezes, esse plástico sai muito mais caro do que você fabricar novamente. Claro. Então, o que a Fiesc considera, isso está tudo inserido dentro de um contexto da sustentabilidade. Nós acreditamos que a sustentabilidade ela é importante para a competitividade da indústria. A indústria está consciente disso, tem várias ações. Nós temos vários cases de indústrias, como a EPC, por exemplo, isopor, termotécnica, que aproveita 100% das suas embalagens. Questões como a areia de fundição, que é aproveitada para pavimentação asfáltica, é aproveitada na construção civil. E hoje, mundialmente, a tendência é que se pense numa economia circular. Hoje é o que se fala, não mais uma economia circular, linear, que você consome, compra, consome e descarta. Não, nós temos que pensar nesse lixo, nesse resíduo, tem matéria-prima de alto valor, ela pode ser recuperada para fabricar, ser reutilizada na fabricação do produto, ela pode gerar energia, ela pode ser, no caso do orgânico, ela pode ser utilizada como adubo para a agricultura, e nós sabemos das restrições que nós temos na natureza, dos nossos recursos naturais, para poder suprir toda a demanda toda a nossa demanda. E outra questão importante também é o consumo consciente. Nós lançamos uma cartilha sobre o consumo consciente, que é buscar conscientizar as pessoas para os seus critérios de consumo, porque isso é muito importante, para que se tenha um pouco de... que se compre não mais caro, mas não um produto melhor, o melhor produto, o melhor preço, não um maior preço, o menor preço. O senhor falou de uma questão muito importante, da questão do ciclo, né? E das empresas que precisam estar todas engajadas nessa engrenagem para funcionar corretamente. Vou chamar o Martini lá, mas vou fazer um adendo aqui, que isso acontece muito, a gente observa uma relação sobre isso,
com relação ao esgoto. Às vezes a gente vai cobrar de uma prefeitura, bom, mas vocês não estão cuidando do esgoto como deveriam, ou estão cuidando do esgoto. Ah, não, mas a gente está fazendo a nossa parte, mas o nosso município vizinho não faz. Bom, não existe limite geográfico para o efluente que é lançado num rio, no mar, por exemplo. Funciona do mesmo jeito essa cadeia que o senhor fala da reutilização e o descarte adequado do resíduo sólido. Não adianta 10 empresas fazerem o certo se outras 10 ou mais fazem errado. E aí a engrenagem não funciona. O Martim está lá na redação do DC, acompanha esse assunto também e tem questionamento para fazer nesse momento para engrandecer o assunto. E aí, Martim? Então, estava aqui fazendo umas anotações, Felipe. Eu queria saber do senhor Egídio o seguinte. A Fiesc tem atuado na vanguarda em algumas áreas, é uma característica da entidade. Por exemplo, nesse momento, na questão da educação. O presidente Glauco ele tem investido muito nessa área de educação. São mais de 80 mil trabalhadores da indústria que, de alguma forma, hoje são beneficiados por algum tipo de programa. A minha pergunta é o seguinte, existe também alguma preocupação com essa questão ambiental de abordar de levar essa formação também para o trabalhador da indústria? Afinal de contas, é um exército de pessoas aí que atuam no setor. Eu imagino que é uma forma também de criar essa cadeia, levando para o funcionário, ele leva para o seu filho. Dentro de casa vai ter essa discussão e é uma forma, enfim, de fazer proliferar também esse conhecimento sobre a questão ambiental. Existe essa preocupação? Existe alguma discussão, algum programa nesse sentido de levar a educação ambiental para o trabalhador da indústria hoje, Egídio? A Fiesc tem um plano chamado Plano Sustentabilidade para a Competitividade da Indústria. Nesse plano de sustentabilidade, nós definimos 63 ações concretas, até para não ficar... Quando se fala muito de sustentabilidade, se fica muito no discurso. Nós detectamos algumas ações concretas. Uma delas é a conscientização do trabalhador e, em geral, a toda a população sobre a questão ambiental e a importância da utilização racional dos recursos naturais. E, inclusive, o plano tem um aspecto socioeconômico, né? Social, de responsabilidade social. Nós acreditamos no tripé social, econômico e ambiental. Sim. Então, por exemplo, uma ação, nessa semana só, nós lançamos um folder chamado Consumo Consciente. Esse é para o trabalhador, esse é para toda a indústria. Consumo Consciente da indústria, para uma cartilha bem didática para alertar o consumidor sobre o consumo sem critérios, sobre o consumo sem nenhum cuidado. Então, realmente, a questão ambiental é preocupação. E está dentro das nossas ações difundir e exigir que a questão ambiental seja também inserida no contexto da educação formal. Nós estamos presenciando uma crise hídrica muito forte no Sudeste brasileiro. Sim. E por mais que algumas pessoas possam pensar que a água não tem absolutamente nada a ver com lixo, tem sim, tanto que algumas pessoas que convivem na região têm relatado que com a baixa nos reservatórios, nos rios, alguns rios estão secando inclusive, é possível ver que o leito deles está, aliás, o fundo deles está tomado de garrafas PET, toneladas de lixo que são jogados nos rios, etc. Isso preocupa de alguma maneira para que a Fiesc não perca, as indústrias de Santa Catarina não percam a sua competitividade perante as outras e nós comecemos a preservar esse meio ambiente, intensifiquemos essas ações para que a gente não chegue daqui 5, 10, 15, 20 anos a uma situação semelhante a São Paulo, Rio de Janeiro? Preocupe muito, mas nós vamos sair um pouquinho do contexto do resíduos sólidos. Nós temos uma ação muito grande nessa área de saneamento também, por várias questões. Primeiro, que a situação atual está já comprometendo nossos mananciais, está comprometendo nossos rios. Isso é um recurso que nós necessitamos, nós devemos ter muito cuidado com isso. E muitas vezes a indústria capta, a maioria das vezes, em função da exigência, da fiscalização ambiental do licenciamento, a indústria tem que dar os efluentes que ela gera, tem que ser gerado, tem que ser com parâmetros bastante confiáveis. Sim. Muitas vezes ela capta essa água, utiliza e devolve muito melhor. Porque em função, por exemplo, do saneamento das cidades, que hoje é o grande problema, que é o grande desafio nessa área de saneamento, realmente é o desafio do poder público, porque nós vemos aqui como está comprometida a nossa cidade, né? Nossas baías, os rios,
Então, é uma questão importante. Além da questão social, da questão de saúde pública, porque saneamento é uma questão de saúde pública, e nós detectamos que Santa Catarina, entre os 10 piores estados do Brasil em saneamento, ocupa a 7ª posição. Então, não adianta você dizer que nós vivemos num estado que tem uma economia pujante, que tem índices de IDH e renda per capita muito alta, quando nós convivemos nessa situação. Nós estamos ranqueados entre os 10 piores estados do Brasil na área de saneamento. Nós fugimos um pouquinho de resíduos sólidos, mas isso tudo está interligado, né? Está inserido no contexto, por isso eu digo, às vezes é muito clichê isso, é muito já utilizado, numa definição que ainda não é uma definição que ainda é discutida, é da sustentabilidade. Então, a indústria, sim, está muito preocupada com essa questão, em função, e acredita, e a Fiesc coloca isso formalmente, por intermédio do seu plano, que a sustentabilidade é competitividade. Sim. E não são poucas as indústrias. Nós, por exemplo, nós temos indústria exportadora, pujante. A maioria dos nossos clientes no exterior estão exigindo hoje pegada ecológica, pegada de carbono. Então, e não é só da indústria fornecedora, ela quer essa pegada de toda a cadeia que fornece essa indústria. Então, realmente a sustentabilidade é uma questão de competitividade, e a Fiesc tem isso na sua agenda. E nós eu citei dois lançamentos que nós fizemos nessa semana do lixo zero. Mas, além disso, nós temos o Senai montou em Blumenau um instituto de pesquisa científica na área de saneamento, na área de valorização de resíduos. Que bom. Dizer, né? Então, poderia aqui discorrer em vários assuntos, mas a base, isso tudo está inserido no contexto, que é a sustentabilidade. E nós acreditamos, hoje a reciclagem na Europa é uma das atividades que mais crescem. Muito obrigado pela gentileza da sua participação. O assunto é realmente fascinante, por isso eu já o cumprimento, parabenizo pela iniciativa que a Fiesc tem tomado. Já não é de hoje, sempre demonstrando pioneirismo. A gente vai certamente voltar a conversar e falar sobre esse assunto no futuro também. Muito obrigado. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. Muito obrigado.